Olá pessoal, na aula de hoje então nós vamos ver as moléculas das substâncias que são mais importantes a gente conhecer, principalmente para o vestibular, tudo bem? Então a gente vai começar falando sobre os ácidos, que são todas aquelas substâncias que vão aumentar a quantidade de H+ no meio, e também sobre as bases, que nesse caso serão todas as substâncias que vão aumentar a concentração de OH- no meio. Que meio que é esse? É a água, tá? Por quê? Porque se a gente somar H+ e OH-, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter H2O, tudo bem? Isso aqui é lá da teoria do Svante Arrhenius, tudo bem? Então, Arrhenius, que foi um químico sueco, tá? Mas existem algumas outras substâncias que são caracterizadas como ácidos, que não necessariamente vão ter ali a presença de H+, e também vão ter outras substâncias que serão consideradas como bases, mas não necessariamente serão hidróxidos, ou seja, não vão ter a presença de OH-, ok? Depois nós vamos falar das substâncias que surgem da neutralização de ácidos e bases, ou seja, nós vamos falar dos sais, que aí no caso são substâncias iônicas, tudo bem? Iônicas. Iônicas. Tá? O que isso aí quer dizer? Que são substâncias que são formadas por um cátion, que é o que? Não é uma espécie química, mas no caso é um íon, tá? Carregado positivamente, e um ânion, que vai ser uma outra um outro corpúsculo, a gente pode dizer assim, tá? Por quê? Porque ele pode ser composto por mais de um elemento químico, mas que ele é carregado negativamente, ou seja, os dois são íons, tá? Um positivo e o outro negativo. E por fim, vamos falar dos óxidos, que são todas as substâncias que possuem na sua estrutura a presença do oxigênio, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver aqui os ácidos mais importantes. O ácido mais importante de todos é o ácido sulfúrico, o H2SO4. Tudo bem? Por que isso? Porque ele é utilizado em diversas produções industriais. Então ele entra em vários processos industriais. Ele tem uma estrutura que ela é tetraédrica, tá? Então tetra é um tetraedro. E no caso, ele os seus átomos de oxigênio vão se ligar ao átomo de enxofre. Então, ele vai ter a seguinte estrutura. Então, ele vai ter o átomo de enxofre fazendo dupla ligação com o oxigênio. Aí vai ter um outro oxigênio de cada lado e, no caso aqui, os átomos de hidrogênio ligados a esses átomos de oxigênio. Então, essa estrutura é um tetraedro. Vocês podem ver que eles têm aqui uma estrutura que forma uma base com 4 átomos ligados ao átomo central, tudo bem? Então, tem essa estrutura aqui. Esse aqui é o ácido sulfúrico. Uma coisa interessante do ácido sulfúrico é que ele é muito forte. Por que ele é muito forte? Porque quando ele começa a fazer o seu processo de ionização, ele vai liberar um H+, ou seja, ele vai aumentar a concentração do meio, liberando esse H+, e vai ter ainda a seguinte estrutura, que é o HSO4-. Logo em seguida, o que vai acontecer? Ele vai ter que liberar esse H+ aqui também, né? Então ele vai ter ali, vai liberar mais um H+ para o meio e vai ficar com SO4, 2-. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele aumentou a quantidade de H+ no meio 2 vezes, por isso que ele é extremamente ácido, ok? Aí no caso, então, ficaria 2H+ mais o SO4, 2-, tudo bem? 2 vezes 1+, né, vai conseguir neutralizar esses 2- aqui, ou seja, a gente consegue fazer a ligação indicando que havia aqui hidrogênios ligados ao oxigênio. Quando eles saem, eles deixam o elétron com o oxigênio, que vai ficar carregado negativamente, formando H+ no meio, tudo bem? Então esse aqui é o ácido sulfúrico, tudo bem? Ácido sulfúrico. Sulfúrico. É um dos ácidos mais importantes que a gente tem, principalmente pela usabilidade industrial dele, tá? Então agora eu vou mostrar um outro ácido para vocês que é bastante importante também. Esse ácido, ele vai ter uma estrutura mais simples, ok? Então todo ácido vai ter hidrogênio e mais, porque no caso o hidrogênio vai se comportar como cátion da nossa estrutura, tá? E no caso, então, agora a gente vai falar do ácido clorídrico, tá? Que é simplesmente hidrogênio mais
o cloro? É um ácido que ele tem uma estrutura o quê? Planar, tá? Ou seja, ele quando tem a estrutura formada, ela é basicamente hidrogênio ligado a cloro. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente tem uma estrutura planar. Ele é muito utilizado para processos de acidificação de meio, tá? O grande problema do ácido clorídrico é que ele se apresenta na forma de um gás, então ele precisa ser borbulhado na água. E se ele se apresenta na forma de um gás, ele pode ser respirado, o que é bastante perigoso. Então é preciso borbulhar esse gás na água. Quando nós borbulhamos o ácido clorídrico na água, ele consegue ali ser dissolvido em torno de uns 34% mais ou menos, tá? De 33 até uns 34% é fácil de conseguir fazer ele ser dissolvido ali no meio, tá? O que acontece? Quando ele então ele passa pelo processo de ionização, o que ele vai formar? Ele vai formar H+, mais o Cl-, tudo bem? Então, quando a gente adiciona ele em água, tá? Vai ocorrer esse processo aqui e a gente vai ter o quê? O aumento da concentração de H+. Por quê? Assim como qualquer outro ácido, né? Então, ele vai formar o H+, né? Mais o Cl-, e a água, ela também faz um processo de ionização, tá? Liberando H+, mais o OH-. O que acontece aqui? Se a gente for ver, a gente aumentou a concentração de H+ no meio. Quer dizer, então, que o ácido clorídrico ele é um ácido que ajuda no aumento da quantidade de H+ no meio, consequentemente, então, ele é uma substância classificada como um ácido, obviamente, tá? E ele é um ácido forte, assim como o ácido sulfúrico, tá? Então, vamos agora passar para o nosso terceiro ácido. Eu quero apresentar 3 ácidos importantes aqui para vocês hoje. Tá? Então a gente viu o ácido sulfúrico, esse aqui é o ácido clorídrico, tá? E o próximo ácido é o ácido nítrico, tá? Então o ácido nítrico ele vai ter uma estrutura trigonal, o quê? Trigonal plana, tá? Trigonal plana. Como que vai ser a estrutura então do ácido clorídrico? Ele vai ter ali o seu nitrogênio no centro, e aí os átomos de oxigênio vão se ligar a ele, mas não se ligam de qualquer forma. Eles se ligam da seguinte forma. A gente vai ter um oxigênio fazendo uma dupla, outro oxigênio fazendo uma ligação simples, ok? E esse oxigênio aqui ainda ele vai estar ligado ao hidrogênio. Mas o que acontece, tá? Como que a gente vai conseguir fazer o outro oxigênio se ligar aqui, tá? Vamos primeiro, a gente já entendeu o que acontece aqui, mas vamos primeiro entender como que é a estrutura do nitrogênio, tá? Vou fazer até em preto aqui do lado. O nitrogênio, ele tem 2 elétrons, mais 1 elétron, mais 2 elétrons, ou seja, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. O que acontece? Quando se aproxima o oxigênio, então ele consegue fazer uma dupla ligação. Por quê? Porque a gente tem o oxigênio aqui, né? O oxigênio ele tem 6 elétrons, então eles conseguem fazer essa dupla ligação. O que acontece aqui? Vamos ver. A gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 8 elétrons por oxigênio, formando o seu octeto. E aqui para o nitrogênio, como que vai ficar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, ele precisa fazer somente mais uma ligação para chegar no seu octeto. E é o que acontece quando se aproxima aqui esse outro oxigênio, né? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse outro oxigênio, como que ele fica? Ele vai continuar com essa quantidade de elétrons, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois ele vai se ligar a mais um hidrogênio, que tem um elétron. E dessa forma então ele fica com 8, né? Então 8 elétrons aqui, 8 elétrons aqui em volta. O que acontece? Vai sobrar um par de elétrons sobre o nitrogênio, certo? A gente vê aqui que vai sobrar um par de elétrons. Esse par de elétrons que sobra aqui, né? Ou seja, é um par de elétrons que ele pode induzir na direção de alguma outra espécie que esteja no meio e que possa ser eletronegativamente grande, né? A sua eletronegatividade seja grande e precise desse par de elétrons. E é o que acontece quando então tem o oxigênio aqui no meio, certo? Então a gente vai ter o oxigênio aqui no meio com os seus 6 elétrons. O que vai acontecer? Esse par de elétrons aqui, ele vai ser induzido na direção
do oxigênio. Sendo induzido na direção do oxigênio, então nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é como se ele estivesse emprestando esse par de elétrons aqui. Só que, no caso da conta agora, os elétrons do oxigênio não entram na contagem do nitrogênio, porque senão ele ficaria com 10 elétrons, né? Então aqui a gente tem uma indução de pares de elétrons na direção do oxigênio. Então por isso que o nitrogênio ele tem essa estrutura trigonal plana, tudo bem? Então ele é um pouco mais diferente dos outros ácidos, certo? Então quando ele vai fazer o processo de ionização, ele vai liberar o H+ para o meio, vai ficar com o íon nitrato, certo? NO3-, e consequentemente então ele está aumentando a quantidade do quê? De H+ no meio, que é a água, ok? Então a gente vai ficar aqui com uma presença de H+, vai subir a quantidade, né? Então dessa forma então a gente tem aqui o ácido nítrico. Então dessa forma, né? Deixa eu apagar aqui para ficar não ficar tão poluída a imagem, né? Então, em resumo, o que nós temos? Nós temos 3 ácidos bastante importantes, né? Nós temos, então, o ácido sulfúrico, H2SO4. Nós temos o ácido clorídrico, certo? E nós temos também, qual outro? Nós temos o ácido nítrico, que nós acabamos de ver. Então, esses daqui são os 3 ácidos mais importantes que a gente tem para estudar, tudo bem? Então, são os 3 principais importantes, tá? Os 3 ácidos mais importantes para a gente estudar. Então, a gente tem que conhecer a estrutura e como eles se ionizam no meio, tá? Então, são os... Opa, por que eu estou apagando, né? São os ácidos mais importantes para a gente estudar. Bom, vamos lá agora para as bases, tá? No caso, para quando a gente está estudando essa parte introdutória, as bases são os hidróxidos, ou seja, vão ser todas as substâncias que, quando nós tivermos um meio da água, né, que é formada por H+ e OH-, ela vai fazer com que aumente a concentração do íon OH-. E qual que é a base mais importante? Qual a base mais famosa? A base mais famosa de todas é o hidróxido de sódio, tá? Deixa eu trocar esse A aqui, fazer um A melhor. É o hidróxido de sódio, tá? O hidróxido de sódio ele é usado em diversas aplicações, né? E ele é um hidróxido relativamente fácil de ser obtido, porque ele pode ser obtido da água do mar, tá? Por quê? Porque a água do mar ela é rica em cloreto de sódio, tudo bem? Ou melhor, é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, que é o NaCl, tudo bem? Então ele é muito fácil de ser obtido através de um processo conhecido como eletrólise. Okay? Então aqui, essa eletrólise, ela vai fazer com que esse material aqui, ou seja, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele forme Na+, reagindo com o quê? Reagindo com o OH- que existe na água. E dessa forma, então, nós temos a formação dessa substância aqui, tá? Então, vamos lá. Como que é a estrutura do hidróxido de sódio? A estrutura do hidróxido de sódio é uma estrutura que ela é plana, né? Mas na forma de um cristal, né? Então, é uma estrutura cristalina. Então, o hidróxido de sódio é o quê? Tem uma estrutura cristalina, tá? Cristalina, planar, né? No caso, planar não, é uma estrutura cristalina linear, né? Cristalina, que vai formar uma estrutura maior. Então, ele vai formando uma estrutura que vai se ligando, tá? Então, eles vão formando esse tipo de estrutura assim. Isso aí é uma estrutura cristalina, ok? Então, o que acontece aqui? Quando ele se ioniza no meio, ele vai formar Na+, mais o OH-, tudo bem? Então, ele forma essa substância aqui, tá? Obviamente, todos os hidróxidos vão ter esse processo aqui. Uma coisa muito importante, hidróxidos tem que ser sempre a ligação de um metal, tá? Mais OH-, tudo bem? Então, sempre um metal e OH-. Aqui pode ser uma quantidade maior de OH-, né? Pode ser X, porque teria-se, então, X multiplicando o metal específico aqui, né? Ou seja, o cátion. Um caso exclusivo seria o NH4OH,
tá? Que talvez seja uma das bases também mais importantes que a gente tem, tá? Por quê? Porque esse aqui é o hidróxido de amônio, tá? Hidróxido de amônio, tá? Não amônia, no masculino, amônio. Porque é do íon amônio, tá? Qual que é o íon amônio? O íon amônio seria, eu vou colocar aqui em vermelho, tá? O íon amônio é o NH4+, tudo bem? Então esse aqui é o íon amônio, NH4+, tá? Quando acontece, tá? Eu vou apagar aqui, tá? Quando acontece de nós termos especificamente a presença de OH- ligado a um carbono, tá? Isso pode acontecer. Nesse caso, nós não temos uma base, tá? Não é um hidróxido. Nesse caso, nós temos um álcool. Isso é muito importante de ser observado. Um álcool sempre vai ser a ligação de carbono com OH-. Um hidróxido, uma base, tem que ser metal mais OH-, tá? Então tem essa diferença. Tanto que os álcoois, eles são ácidos. Tudo bem? Sempre são ácidos. Então é importante a gente entender isso. Viu que tem um metal ou o íon NH4+, né? Viu que é metal ou íon NH4+, então é uma base. Se tiver a presença de carbono, aí não é uma base, é um álcool, tá? Existe alguma outra base importante, além do hidróxido de amônio e do NaOH, que é o hidróxido de sódio? E a resposta é que sim, né? Existem vários hidróxidos formados principalmente pelos metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá? Um exemplo de outro hidróxido importante é o MgOH2, tudo bem? Você pode ver agora aqui que nesse caso ele vai ser formado por Mg2+, mais o quê? Mais 2OH-, tudo bem? Isso aqui é um exemplo de hidróxido oriundo da onde? Oriundo de um metal alcalino terroso. Já o hidróxido de sódio é uma base, né, oriundo de um metal alcalino. Tudo bem? Então, sempre olhar de qual família, né, de qual grupo está vindo o metal que forma a base, que aí a gente vai saber a quantidade de OH que a gente precisa adicionar ali no meio, né? Então, no caso, por exemplo, do MgOH2, né, a gente tem o Mg no centro e a gente vai ter ainda o OH de cada lado, tá? Então, isso aqui é um hidróxido. Tá? Mais ou menos assim a estrutura. É claro que não é desse jeito a ligação. A gente vai ter aqui a estrutura com 2+, né? E, obviamente, aqui a gente vai ter, vou colocar até em preto, OH- e OH-. Tudo bem? Então a gente tem essa estrutura aqui, tá? Então é sempre observar esse tipo, o tipo de metal que a gente está trabalhando, tá? Bom, vamos agora para a substância que surge oriunda das reações entre ácidos e bases, tá? Então, a gente vai falar agora dos sais. E o mais importante de todos, eu já dei até aquele spoiler inicial, é o cloreto de sódio. Tá? O cloreto de sódio ele é muito importante porque ele se encontra na água do mar e também porque a gente usa ele no dia a dia, ok? Ele vai ter uma estrutura iônica, tá? Ou seja, ele vai ter ali a formação de um cristal iônico, né? Então, iônico, eu vou colocar aqui entre aspas, né? Cristal, é uma estrutura cristalina, e ele vai formar a seguinte, ele vai se dissociar no meio, tá? Então, sempre hidróxidos, especificamente os ácidos, né? No caso, eles ionizam. Os hidróxidos e os sais, eles fazem um processo de dissociação, tá? Então, aqui, quando ele dissocia, ele vai formar Na+, e Cl-, tá? Então ele tem essa estrutura aqui, formando uma ligação, né? Deixa eu pegar aqui e fazer em preto aqui. Essa ligação aqui é uma ligação conhecida como ligação iônica, tá? Ligação iônica. O que é uma ligação iônica? É conhecido como uma interação, tá? Opa, ficou muito ruim aqui. Interação de cargas, né? Que a gente pode chamar de interação
eletroestática. Tá? Eletrostática. Então, uma interação eletrostática é uma ligação iônica, tá? Então, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio, ele é o quê? Ele é o nosso sal mais famoso, tá? Só que existem outros sais importantes, né? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, tá? Vou até apagar aqui, tá? Vou apagar aqui para a gente dar esse exemplo de um outro sal que é bastante famoso, é um sal bastante bonito na realidade, tá? Por quê? Porque ele é um sal azul. Ele, no caso, é o sulfato de cobre, tá? Então, cobre é Cu, né? No caso aqui ele vai ser o Cu2+, ligando com o quê? Com uma das estruturas, no caso o ânion do ácido sulfúrico, que é o SO4 2-, né? Como a gente tem 2+ e 2-, certo? O que a gente vai ter? A gente vai gerar aqui especificamente o CuSO4, tá? Então aqui a gente tem um sal também bastante famoso, que é o sulfato de cobre. Sulfato de cobre, tá? Então, sulfato de cobre. Existem outros sais bastante importantes, né? Então, esse aqui, ele surge do quê? Ele surge da reação do hidróxido de cobre com o ácido sulfúrico, tá? Então, ele vai reagir, né? Então, no caso, o hidróxido de cobre, vou colocar aqui em cima, tá? Seria, no caso, o hidróxido de cobre 2, né? CuOH2, tudo bem? Então a gente teria essa estrutura aqui reagindo lá com o ácido sulfúrico que a gente viu lá na nossa primeira, foi a primeira molécula que a gente viu, né? Então a gente tem essa estrutura aqui que forma esse sal. Sempre lembrando, tá? Vamos fazer aqui uma coisa importante, tá? Sempre lembrando, a reação ácido-base, sempre, vou colocar aqui ácido tracinho B, né? Ácido-base. Sempre esse tipo de reação, ela surge do quê? Ela surge da reação entre o ácido-base formando, né? Então, vamos chamar aqui A mais B, tá? Formando sempre água, H2O, como o seu produto principal, mais o sal, tudo bem? Então, o sal ele é oriundo de uma reação de neutralização ácido-base. Então, por exemplo, aqui o cloreto de sódio, como ele surge? Ele surge do HCl, o ácido clorídrico, reagindo com NaOH, tudo bem? Que é o hidróxido de sódio. Vai formar água mais, obviamente, o cloreto de sódio, o NaCl, tudo bem? Então, sempre o sal vai surgir de uma reação de neutralização ácido-base, tá? Então, sempre assim. Todo sal é oriundo disso. E por fim, né, vamos falar um pouco sobre óxidos. Eu até deixei aqui a água para ser chamada de um óxido, tá? A água ela pode ser considerada como hidreto, mas também pode ser considerada como um óxido, tá? Então, vamos considerar aqui, porque tem o oxigênio, né? Vamos considerar a água como um óxido, tá? Nesse caso, como que é a estrutura dela? É uma estrutura angular, tá? E por que angular? Bom, a gente vai ver aqui. Bom, a estrutura então da água, como ela tem o oxigênio, então ela tem aqui o que? Ela vai ter o par de elétrons, né? Então ela tem um par de elétrons, ela vai ter que ter outro par de elétrons. Peraí, deixa eu fazer de um jeito que vai ficar mais fácil para mostrar, né? Então ela vai ter, vou pegar até em preto aqui, ela vai ter um par de elétrons, outro parzinho de elétrons e os outros elétrons aqui completando 6 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, o oxigênio ele tem 6 elétrons ao seu redor. Para ele completar então a camada de valência, para chegar no octeto, ele precisa de mais 2 elétrons. E é aí que vem os hidrogênios. Os hidrogênios eles têm um elétron cada. Então aqui a gente vai fazer uma ligação, certo? Então a gente tem aqui, nesse caso, a formação de uma estrutura que ela é o quê? É uma estrutura angular, tá? Então a gente tem esse ângulo formando aqui, tá? Então, sempre que a gente vai desenhar a água, a gente nunca faz ela assim, tá? Nunca desenhamos a água dessa forma. A gente sempre desenha a água dessa forma aqui, ó, a molécula de água. E tem um fato muito importante, né, de fazer esse desenho angular aqui. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Vamos considerar, vou fazer em vermelho aqui no caso,
os elétrons, tá? Essas bolinhas aqui. Aqui também tem o elétron, tá? Só que no caso do hidrogênio, ele é muito menos eletronegativo que o oxigênio. O que é ser eletronegativo? É conseguir puxar na sua direção pares de elétrons, né? Então aqui no caso, o elétron do hidrogênio está muito mais perto do oxigênio. O que acontece aqui? Significa que o hidrogênio, apesar de estar ligado, ele está muito mais positivo do que o normal, tá? E no caso aqui, o oxigênio ele acaba ficando mais carregado negativamente, é como se tivesse mais 2 elétrons na sua estrutura. Então, quando a gente vai mostrar a molécula de, de água, é comum, baseado nisso que nós estamos observando aqui, né? Os elétrons vindo nessa direção, né? É muito comum a gente fazer ela da seguinte forma. A gente desenha ela de novo, né? Aqui. Né? Então, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. E a gente considerar aqui embaixo como um sigma, tá? De 2+. Por quê? Aqui ficou uma região carregada positivamente. E aqui a gente faz um sigma 2-, tá? Então isso quer dizer que nessa região aqui, ó, que é fora do ângulo, né? A região angular aqui no centro ela vai ser positiva e essa região aqui em cima então, ela vai ser carregada negativamente. Então essa parte aqui ela é muito negativa na água, tá? E essa parte aqui ela é mais positiva. O que acontece aqui? Acontece que toda estrutura que tenha uma região carregada positivamente, a água ela vai conseguir envolver essa região orientando essa parte negativa. E é daí que então a gente consegue ver que a água ela consegue solubilizar, nesse caso a gente usa o termo solvatar, a maioria das substâncias. Por quê? Porque ela vai ter uma região muito negativa e também uma região muito positiva. Então, estruturas que são, por exemplo, vamos dizer que a gente tem o NaCl no meio, tá? A gente vai ter o Na+, tá? Aqui, e a gente vai ter Cl- aqui, tá? O que acontece? As moléculas de água vão começar a se organizar aqui em volta, né? Então vai ficar dessa forma aqui, né? Tudo aqui em volta do Na+, dessa forma. Por quê? Porque a parte negativa dela está aqui, certo? E aqui no caso do Cl-, ela vai ficar a parte angular voltada aqui para o íon cloro, tá? Então ela vai solvatando, ela vai encapsulando as outras espécies que estão no meio, tá? Mas não existe só a água como um óxido aqui no caso, né? Vamos ver aqui um outro exemplo de óxido importante, tá? Vamos ver aqui. A gente tem, no caso, a gente tem também o CO2, tá? É muito importante saber do CO2, porque é o dióxido de carbono ou gás carbônico, tá? E aí, nesse caso, esse aqui ele tem uma estrutura linear, tá? Linear, é uma estrutura aberta, tá? Então, nesse caso, diferente da água, nós vamos ter aqui o oxigênio fazendo uma dupla ligação com o carbono e fazendo uma outra dupla ligação. Observem que, nesse caso, são duplas ligações, não são ligações simples, né? Então, nós temos aqui a quantidade correta, né? Aqui no caso, dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons para esse oxigênio. Aqui nós também vamos ter mais 8 elétrons, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E para o carbono central, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é uma estrutura que ela é linear, tá? Ela fica num plano só e linear. Então, ela é uma linear planar, tá? Esse aqui é um gás bastante comum no nosso dia a dia porque ele é um gás estufa e ele surge do que? Ele surge principalmente no processo de combustão de alguns açúcares. A gente já vai ver aqui mais os açúcares também, tá? Então o que acontece? Na queima do açúcar, há liberação de CO2 e água para o meio, tá? Então ele é muito importante. O problema é que, no caso, esse óxido, o que ele serve? Serve de alimento para as plantas, então é a base de carbono que as plantas vão utilizar para gerar a sua biomassa, mas ao mesmo tempo ele é o que? Ele é um gás estufa, então ele é também ruim se ele tiver em excesso na atmosfera, tá? Então o CO2, o gás carbônico, também é muito importante conhecer. Agora, como eu falei, a gente tem, por exemplo, o açúcar, tudo bem? O que é o açúcar? O açúcar é uma substância que ela é formada à base de carbono, ok?
Então, no caso aqui, eu vou colocar junto dos óxidos aqui, porque tem oxigênio no meio, mas não necessariamente o carbono, melhor, desculpa, o açúcar ele é um óxido, tá? Não necessariamente, ele tem oxigênio, mas ele tem uma estrutura ali orgânica, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, basicamente, a glicose, ele vai ser C6, né? Ou seja, vai ter 6 carbonos, H12 e, no caso, O6. Então, ele tem uma estrutura formada por toda essa quantidade aqui de carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando essa molécula ela interage com o O2 e há o fornecimento de energia, ocorre aqui a formação do quê? Ocorre a formação de CO2 mais, vou colocar aqui embaixo, H2O. Então, ocorre a formação dessas duas substâncias aqui. É claro que teríamos que balancear, né? Então, aqui a gente teria que ter 6, produzindo aqui 6 carbonos, né? A gente ia ter que ter aqui, quantos hidrogênios tem aqui? Tem 12, então a gente teria que pôr 6 aqui também, né? Então, a gente ficaria com quantos oxigênios no total? 12 com 6, 18. Então, a gente teria que multiplicar aqui por 9, né? E aqui por 1. Então, a gente teria, ou melhor, por 9 não, desculpa. Por 9 não. Por quê? Porque a gente já tem 6 aqui, né? Então, se a gente tem 6 e a gente quer chegar a 18, então a gente vai ter que multiplicar aqui por 6, né? Por quê? Porque a gente vai ter 12, né? Então, 12 com 6, 18. Então, 1, 6, 6, 6, tá? Então, a gente vai ter essa quantidade aqui de substância sendo produzida, tá? Então, a gente tem... É muito importante isso, por quê? Porque é através desse processo, né, com fornecimento de energia através de luz, tá? Vou colocar aqui bem aqui em cima, né? Ó, vou colocar aqui em cima, vou pintar aqui de amarelo e vou fazer o símbolo de luz aqui, tá? Então, um raiozinho vindo aqui nessa direção. O que acontece? Se a gente tem açúcar, oxigênio e energia na forma de luz, as plantas fazem o processo de fotossíntese. E no processo de fotossíntese, então, elas conseguem fazer a queima, obviamente, do açúcar, né? Do processo de consumo de energia, né? E dessa forma libera CO2 mais água para o meio. O que acontece depois? Depois ela vai consumir esse CO2 aqui, tá? Para produzir mais, para produzir mais glicose. Então, fica nesse processo. Ela consome inicialmente o CO2 que tem na atmosfera, né? Quando ela consome isso daí no processo, ela gera a glicose e libera oxigênio, né? E depois, que esse é o processo da fotossíntese, e depois no processo de respiração, onde ela vai consumir o açúcar, ela faz o quê? Ela consome o oxigênio que ela tinha liberado, e aí depois ela volta a liberar o CO2 e água para o meio, tá? Então é bastante importante esse processo aqui também. Esse processo aqui, né, eu já mostrei num vídeo passado, onde eu falei as principais reações. Agora eu estou mostrando as principais moléculas, mas eu já fiz um vídeo mostrando as principais reações. Dê uma olhada, tá? É o vídeo anterior a esse daqui. Por fim, né, tem uma outra substância que a gente tem que conhecer, tá? Essa aqui é a última substância que eu vou falar aqui hoje, que eu vou considerar aqui dentro do óxidos, por quê? Porque ele tem oxigênio, tá? Que é basicamente o etanol, ou seja, a gente vai falar de um álcool, tá? É o álcool mais comum, ele é formado por 2 carbonos, tá? Então ele vai ter carbono, já vou desenhar a estrutura dele aqui, tá? Carbono, carbono. Aqui a gente vai ter esse carbono ligado a 3 hidrogênios, tá? Porque são 3 hidrogênios mais um carbono, quer dizer, está fazendo 4 ligações. Só lembrando, o carbono ele tem na sua camada de valência 4 elétrons, então ele pode fazer 4 ligações. Então ele pode se ligar com os 3 hidrogênios, aqui no caso, mais um carbono, tá? Esse carbono aqui também vai ter que fazer 4 ligações, então ele vai se ligar a mais um hidrogênio de cada lado, mas, no caso, o que caracteriza um álcool? A função OH, né? E observe, como eu tinha já adiantado para vocês, né? No caso aqui, então, nós temos o carbono ligado ao OH. Quando nós temos, então, carbono ligado ao OH, nós temos um álcool, ok? Se tivesse um metal aqui, no lugar do carbono, seria um hidróxido, tá? Então, nesse caso aqui, esse aqui é o álcool mais comum de todos, tá? É o etanol, tá? Etanol. Ok? O etanol, no caso, então, basicamente, formado por
2 carbonos e a função OH que caracteriza então o álcool. Então, pessoal, aqui, né, no caso dos óxidos, a gente viu quais são muito importantes. A gente tem a água, o CO2, ok? Nós temos, eu considerei aqui dentro de óxidos, tá? Mas não necessariamente é um óxido, tá? O C6H12O6, que é a glicose, e também, no caso, o etanol, que é no caso, a gente pode simbolizar ele da seguinte forma, né? H3C, CH2OH, ok? Então, o álcool etanol, no caso, tá? Então, aqui a gente tem esses óxidos aqui que são bastante importantes. É claro que, por exemplo, a gente está falando de o gás carbônico. Existe também o monóxido de carbono, que é extremamente perigoso, tá? Que no caso é só CO, tá? Então, esses daqui são os óxidos mais importantes. A gente viu alguns sais muito importantes, né? O principal, o sal de cozinha, né? E também a gente viu aqui o cloreto, desculpa, o cloreto não, o sulfato de cobre, que é bastante importante também, tá? Que aparece em muitos exercícios, principalmente no vestibular. A gente viu aqui as principais bases, né? Então, o hidróxido de sódio e, por exemplo, o hidróxido de magnésio e o hidróxido de amônio, tá? Deixa eu até marcar aqui, NH4, desculpa, que tem que apagar isso aqui. NH4OH, tá? Então, NH4OH. E os principais ácidos, né? Então, a gente tem aqui o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico e o ácido nítrico. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui é uma aula que a gente viu aqui um total mais ou menos de umas 10 moléculas bastante importantes que nós temos que conhecer no nosso dia a dia para fazer, por exemplo, um bom vestibular ou mesmo para a gente conhecer e reconhecer principalmente funções como ácido, base e saber como trabalhar com elas, tudo bem? Então, pessoal, se for possível, curta o vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para você sempre receber novas aulas de química como essa daqui. Hype esse vídeo se for possível, também compartilhe com quem você acha que pode ser, que está precisando estudar de uma forma mais aprofundada química. Deixa as suas dúvidas aqui que eu vou responder para vocês, tá? Também dê uma olhada no meu outro canal, Ciência Química, que lá eu trago bastante curiosidades sobre o mundo científico, e em especial química, astrofísica, astroquímica e paleontologia, tá? Vai ser muito bom se você puder participar dos dois canais, porque assim você pode ter um desenvolvimento em torno da ciência bastante grande, tudo bem? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.